11h07, programa Tá na Pauta dentro do Temática, começa a partir de agora com oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar, Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro, e Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Nas quartas-feiras, nosso convidado especial, assessor aqui para assuntos de espiritualidade, Frei Carlos Rockenbach. Paz e bem, Frei Carlos. Paz e bem, Beverly, e paz e bem, ainda feliz Páscoa para você e Obrigada. para todos os ouvintes, né? E aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Por quê? Porque feliz Páscoa depois de 3, 4 dias. Acontece que dentro da tradição cristã católica, a oitava da Páscoa, ela é compreendida como um grande dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então, a oitava, 8 dias, são vistos como um grande dia, né? Olha, Sim. Então, por isso que a gente estende isso de uma forma mais intensa todos os dias, mas o espírito pascal, hã a gente deve vivê-lo todos os dias de nossa vida, né. é isso Então aí. essa superação dos sinais de morte, Isso aí, do trazer qual nó vida, né? do qual nós vamos falar logo mais um pouco. Aliás, já vou trazer então aqui, já que o Frei me permite esse gancho. O assunto de hoje tem a ver com a questão do avanço do feminicídio. Preciso dizer, Frei, que o feminicídio no Brasil, nos últimos anos, de uma forma geral, ele vem reduzindo ainda, embora números alarmantes. Mas não acontece o mesmo fenômeno no Rio Grande do Sul. No Rio Hum, Grande do Sul, o dado é o contrário. Ao invés de diminuir, está crescendo, né? sim, Então, é uma coisa que impressiona, um fenômeno de nós gaúchos, né? Porque feminicídio é uma coisa que não deveria nem acontecer, né, exato. que é o crime. Eu vou resgatar aqui, né, o feminicídio é o tipo do crime em que alguém é morto pela condição, pelo gênero, pelo Sim, fato de ser exato. mulher, né. Uhum, Então é um assassinato, mas é um assassinato específico, ele tem, condições muito específicas, que é o sim. fato de ser mulher. E tem muita gente que confunde, é feminicídio, é misoginia. Então misoginia é especificamente o ódio, o fenômeno de um ódio contra as mulheres. É, Tenho mulher, sim, eu tenho contra o ódio. diferente, né, em geral, Isso, de né. uma forma geral, mas a gente agora está Hum, atrelando a questão do sim, feminicídio, né? é. Feminicídio e a Uhum, misoginia sim, é isso, é o ódio contra a mulher. Por isso sim. que muitas vezes é um ato de feminicídio Hum, e junto vem a misoginia. sim. Só para explicar, porque as pessoas Aham. fazem muita confusão, né, Frei? Exato, né. E a gente vai tentar, a partir de agora, nesse programa hoje especial, desafiei o Frei Carlos a tentar trazer luz sobre esse tema a partir da espiritualidade, Frei. Hum, exato. Sim. Tá na sua mão já. Sim, então eu, fui procurar alguns dados para o início de conversa. Então, no ano passado, no Brasil, foram registrados 1.568 casos de feminicídio, em todo o Brasil. E no Rio Grande do Sul, 80, 80. Só que no primeiro trimestre, os primeiros meses deste ano, 24 feminicídios no Rio Grande do Sul, ou seja, um aumento de 50% em relação ao ano passado, né. E aí também dá para associar isso também à quantidade de estupros denunciados, né, porque muita gente esconde de medo e de ameaças e uma série de coisas, até de vergonha, mas 34.000 casos de estupros, né. Então a gente poderia trazer outros fenômenos, mas aqui é morte. Claro, nós estamos em espírito pascal, que a gente celebra a vida, mas são mortes que precisam ser superadas. Sinais de morte e morte. Então, para iluminar, eu sempre evoco um pouco a história e a Bíblia. A gente percebe que o machismo e o patriarcalismo perpassa a história, em todas as culturas, de certo modo. E também na cultura judaico-cristã.
né. Hã, a partir da Bíblia a gente pode ver isto, desde o princípio, né, quando começa a falar dos patriarcas, não se menciona as matriarcas. Se fala em Abraão, Isaque e Jacó, mas pouco se fala de Sara, de Rebeca, de Lia, Raquel, Agar, que foi escrava, mas que lutou contra toda essa situação, desse patriarcalismo presente na história. E a gente sabe que desde o Antigo Testamento, a mulher sempre foi discriminada e, como é que eu vou dizer, roubada em seus direitos de dignidade, de igualdade, como Deus quis. Porque, segundo a Bíblia, quando Deus criou o homem e a mulher, aparece claramente, Deus lhe deu uma companheira que lhe fosse igual. Essa é uma expressão que temos que ter muito presente, uma companheira que lhe fosse igual, nem superior nem inferior. Tanto que a imagem da costela, hã, o simbolismo dela é que a mulher foi tirada do lado, nem de baixo nem de cima, né, do lado do homem, né. Então, tudo isso tem sua simbologia. E já no Antigo Testamento nós encontramos toda uma situação da preocupação das pessoas sérias e também da própria legislação com a questão das mulheres e principalmente das que viviam em situação, como é que eu vou dizer, mais, vulnerável, que eram as viúvas e os órfãos, né, as viúvas. Se eu estou bem entendendo, Frei, a analogia aqui é que desde os tempos, mais antigos, tempos bíblicos, inclusive, já se retrata, né, nas Sim, questões que envolvem os textos bíblicos, que essa questão de uma sociedade sim, patriarcal, ela favorece este olhar de inferioridade das mulheres, é mais ou menos exato, isso? sim, sim. Uhum. Sim. Que não Então, era real, né, mas era cultural. sim, é cultural. Então até, hã, tem as leis que provêm de Deus, no Antigo Testamento muitas, e outras que são tradições humanas, são como, hã, projetos de lei humana, né, são como que adendos que foram sendo colocados por uma sociedade machista, onde a mulher normalmente ela, não tem o seu valor. Aí eu já me reporto a Jesus, e vou falar um pouco mais dele, em relação às mulheres. Ele e a sua relação com as mulheres, né, e o resgate da dignidade delas, né. Tem um fato que é muito ilustrativo, onde os fariseus que eram fanáticos fundamentalistas, ultralegalistas, né, junto com os doutores da lei, que se achavam os homens de bem da época, né, os puros, por isso que a palavra fariseu quer dizer separado, não se misturavam com os pecadores. Eles trazem para Jesus uma mulher pega em flagrante adultério, diz o evangelho, com pedras na mão, porque eles, pedem uma resposta, querem tentar Jesus. Hã, e aí a fundamentação deles é que a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres, tais mulheres. Jesus, ele não responde nada. Segundo o texto, ele se abaixou e começou a escrever na areia, no chão. E por causa que eles insistem, ele olha nos olhos de cada um deles e diz: "Quem de vós não tiver pecados, atire a primeira pedra", né, atire a primeira pedra. Aí conta o evangelho que um por um, a começar pelos mais velhos, aí quer dizer que também tinha jovens lá, é de isso passa de geração em geração, foram largando as pedras no chão e indo embora. Aí Jesus, ele não condena, ele não julga e nem condena, mas ele perdoa, perdoa, encoraja a mulher, vai em paz,
claro, procure não pecar. Apesar de que não dependia tanto dela, porque os homens submetiam as mulheres, né. Agora, vem o detalhe, quem iria ser apedrejado? Uma mulher. Agora, o adúltero, intocável, né. Então, aí tem uns dados muito importantes, porque eles se fundamentam, não, de certo modo, nas leis de Deus, mas nas tradições humanas. Por isso que Jesus, ele responde quando eles dizem que a lei de Moisés permite, ou manda fazer isso. E aí ele diz: permite porque vocês têm o coração duro. Coração duro. Coração endurecido, ele normalmente se manifesta através da dureza, da violência, né, Uhum. do ódio, desses sentimentos que atentam contra a vida, contra a dignidade. E, e também um outro dado muito importante do tempo de Jesus, quando fala do divórcio, né? Aí a pergunta que fazem a Jesus: é permitido ao homem despedir a mulher por qualquer motivo? A mulher não tinha esse direito de fazer isso, só o homem. O homem, por qualquer motivo, né, podia despedir a mulher e sem nada nas mãos, as mãos abanando, né. Isso aconteceu muito, né, então a gente vê que isso perpassa a história e está presente também em outras culturas e religiões também. E a religião, de certo modo, é usada para legitimar essas situações perversas. Legitimar, como os doutores da lei e os fariseus. Ou seja, Que é s se apropriar de algo que não tinha nada que ver sim, para favorecer uma cultura já vigente. sim, exato, né. Exato. E hoje em dia, claro, a gente não sabe as razões de todos esses feminicídios, mas um dado que o Mas outro Frei, dia também aí é li. que tá, né, só um pouquinho, porque agora é Sim, importante, né, o senhor trouxe sim, uma coisa que eu entendo que a gente fala assim, mas nada tem motivo. A sim. gente sabe que existe um contexto que levou a acontecer o fato, né, eu entendi. Sim. Mas é que quando a gente diz assim: "Ah, tem mo", é a mesma coisa o assassinato. Por que que a polícia eu cobri muitos anos Hã, editoria de polícia lá no aham. início da minha carreira, Frei, e eu conversei com muitos delegados, assim, anos a fio, e eles sempre diziam: "O único crime que não tem como prever, não tem como combater, não tem como a gente tentar entender muito é o homicídio". Sim. Porque o homicídio ninguém sabe. Uhum. Ele pode ser num rompante, ele pode ter sido planejado, mas ninguém tem como prever. É o tipo do crime que é difícil você fazer, para ele só, Uhum. uma coerção, né, Uhum. tentar coibir. Por quê? Porque ele é muito difícil, ele é uma coisa que ninguém tem como prever, e ele pode ser fruto de N coisas, né, Sim, de N coisas. exato. Então, aí é que tá, quando a gente fala do feminicídio, ele é a última etapa de muitos fenômenos violentos, né. Exato, né. A última etapa, e aí entra também a responsabilidade do poder público, né. Uhum. Então, hoje a gente sabe que há um esforço, assim, não meio, como é que eu vou dizer, unificado, a gente vê, e, não geral da parte de autoridades constituídas, de tentar, pelo menos, por exemplo, hã proteger pessoas que vivem nessa situação de ameaça, né. Uhum. E quantos casos já foram denunciados que não houve essa proteção, mesmo depois de várias denúncias. E então é uma falha, vamos dizer, do poder público. E também a penalização mais rigorosa. A gente sabe de muitos casos que aí a gente sabe como é que funciona muitas vezes, não também generalizando a justiça, de acordo com a posição da pessoa que comete o crime, aí também, tem a blindagem, tudo isso, né, tem um meio, sempre se dá um jeitinho, né. Então isso tudo é preciso, formar uma consciência. E um dado que eu li outro dia, que, como eu já falei em fundamentalismos, né, a gente vê isso na religião muçulmana, judaica também, a submissão da mulher.
e também no fundamentalismo cristão, tanto católico como evangélico. Então, isso perpassa gerações e continua se a gente não. Aí entra fortemente a questão do conhecimento e da postura de Jesus, que em suas palavras e atitudes expressa mais, assim, o mais claro possível o sonho e o desejo de Deus em relação ao homem e à mulher, em relação ao ser humano, né. É claro que o Frei Carlos, eu acho tão interessante, né, porque o Frei Carlos é um bom aluno, eu acho, né, eu tô aqui dando a minha avaliação de fora, porque a gente conversou um pouquinho sobre esse tema na semana passada, e Sim, agora fora do ar ele estava me contando todas as pesquisas, os olhares que ele trouxe à luz do evangelho, assim, teria 1000 coisas pra gente sim, exato. falar, né, falei: "Fiquei Hum, até uma hora ficaria pouco". Mas eu é, quero começar do começo, o que eu sim, quero dizer com isso, né, que o Frei hã, Carlos, além de trazer esse conhecimento que ele pesquisou, hum, a questão da teologia franciscana, o olhar, né, a luz da hum, espiritualidade, os textos bíblicos, ele faz toda uma colagem, né, daquilo que ele vem como imagem. Então hoje ele veio com a camiseta, né, hum, mãe, é, Maria, mãe aham, de misericórdia, e eu achei sensacional porque, Frei, eu quero pegar aqui a semiótica do que eu estou falando. A sim, semiótica exato. é assim, o que Hã, que isso simboliza? Vestir a camiseta de combater o feminicídio é uma coisa que todo cristão deveria fazer. É exato, vestir uma ca não é sim, vestir a camiseta que o Frei vestiu, é hã, na cabeça, né, eu sim, vesti essa camiseta, porque aí perpassa, Frei, por uma série de condutas que a gente vai mudando sem nem perceber. Porque a gente sim, querer forçar que uma cultura mude, ela não vai mudar porque a gente hã, quer. Só sim, porque a gente quer, só hã, porque um grupo entendeu que não faz mais sentido, que tá errado, não vai mudar. Agora hum, quando a gente veste a camiseta, Frei, sim. é diferente, né? Ah, sim, né, então, hã, eu conheço muita gente, tenho amigas envolvidas em toda essa luta, né, inclusive até quero ver se eu consigo enviar para uma amiga lá de Porto Alegre, de muitos anos, de 40 anos mais ou menos. Ela trabalha até no Ministério da Justiça, né. Claro, não lá no como é que eu vou dizer, num cargo, mas trabalha nesse setor e ela é muito engajada, né. E assim eu conheço muita gente que tem essa consciência, mas, de fato, a gente começa a vestir a camiseta quando a gente, forma uma consciência desde pequeno. Uhum. Então aí entra, claro, já é um aspecto, não digo uma solução, mas que pelo menos, ameniza um pouco este problema, essa preocupação que é desde o berço. Uhum. E, quando uma pessoa, um bebê, uma criança cresce num ambiente machista, de violência. E aí vem a violência até verbal, Uhum. o menosprezo, tudo isto. Então ela vai se contaminando com esta mentalidade também e vão crescendo assim, Achando que é normal, né? sim, achando que é normal, se normaliza. E Uhum. depois também o papel da escola. Uhum. Quem é que se opõe, assim, fortemente quando se trata da questão de gênero Uhum. na escola, nas universidades? Normalmente são os fundamentalistas, Uhum. né, que não admitem pensando que, vão ensinar besteira. Não, justamente aprender um pouco o que é específico da mulher e do próprio homem, né, porque Uhum. eles se complementam, se Perfeito, complementam. perfeito. Ambos são belos. Deus, quando eles fez, ele ficou encantado, né. Sim. Para cada criatura que ele fez, mas de modo particular, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. E ele viu que tudo era muito bom. Eu fico danado da vida quando vejo ou fico sabendo de algo de violência contra a mulher. Diz: "Mas como é que Uhum. pode? Um ser Sim. tão belo, tão Uhum. doce Uhum. normalmente". E, tem o outro lado também, quando a própria mulher se contamina com esta, característica, às vezes, de brutalidade, que também Aí tem uma coisa existe. interessante, Frei, quando tu trazes isso, porque eu fico aqui sempre tentando, assim, olhar de uma maneira, assim, com um pouco de distanciamento, né, Sim, pra gente poder sim, tentar entender como essas coisas, como esses fenômenos acontecem. E não raro, as pesquisas mostram, né, que ambientes que culminam
ou num feminicídio, ou numa agressão concreta. Seja, exato. quando eu falo agressão concreta, é agressão física, Sim. agressão psicológica, Aham. agressão financeira, patrimonial, Uhum. os vários tipos de agressão que depois Sim, podem culminar no feminicídio, elas são concretas. sim. São São, todas elas são concretas, concretas, né? sim. O que acontece é que nestes ambientes a violência é o cenário. Esse é o Sim. cenário. Mesmo quando ela é escondida, "Ah, Hum. não, mas ali parecia que não, né, possi era escondido, mas existia, Hum. tinha ali, né". Como Sim. é que a gente faz antídoto sobre essas coisas? É tentar entender como esses ecossistemas eles se constroem a ponto de a gente ser porque nós todos estamos violentos, Frei. Hum. E aí a gente quer que o feminicídio reduza, sei lá, o assassinato reduza, a questão do crime reduza, mas se estamos violentos, se estamos ilícitos, vai ser difícil. É. Vai ser difícil, né. Porque é um pouco o estado de espírito que a gente vive também, porque, querendo ou não, a gente se contagia, de certo modo, por como é que eu vou dizer, um ambiente um pouco mais amplo, né, Uhum, e até influenciado pelos grandes meios de comunicação e também essa comunicação toda desenvolvida ah, via inteligência artificial hoje, né, a internet. Então, a gente vê às vezes o espaço que se dá a uhum, situações assim. Eu evoco um exemplo, que até houve muita gente que criticou, e eu evoco aqui. Domingo de noite, o que ocuparam de tempo no Fantástico para falar sobre o resgate de 2 soldados americanos. Enquanto que as mais de 60 crianças que foram mortas lá com uma bomba, foi uma uma notinha. nota de página, né. Uhum, Então, aí também tem um outro dado de quem poderia ajudar a formar uma consciência mais sensível em relação à vida, à dignidade, o respeito, das pessoas, às vezes, não exerce esse papel como deveria, mas ainda vai, como é que eu vou dizer, reforçando esse turbilhão e dentro da gente, e tem muita gente que, diante dessas situações, não nem se toca mais, totalmente insensível. Hã, que eu evoco o evangelho de ontem, já que eu sempre misturo a realidade com a palavra de Deus, e é esta a função dela mesmo, como luz. Quando Maria Madalena, que era amiga íntima de Jesus, seguidora fiel até o fim, mas não foi sempre, porque ah, numa certa altura do evangelho nós lemos que Jesus expulsou dela 7 demônios. E 7 é o número da totalidade. O quer dizer, ela estava de certo modo possuída pelo mal. Normalmente, qual era a atitude dos homens e da sociedade em geral em relação a mulheres assim? De julgamento, de condenação, de exclusão, de tudo isso. E o que Jesus fez? Ele tomou uma atitude totalmente oposta a essa. Ele foi ao encontro. Ela se sentiu amada de um modo totalmente diferente, né. Antes ela se sentia usada, mas Jesus é o autêntico amor. E ele, através deste amor, de seu ensinamento, que vai encantando ela, mudando, fazendo ela mudar de mentalidade, de atitude, vai expulsando. Não é que ele faz isso de forma mágica. Isso é um processo, essa mudança. Tanto que ela se torna seguidora fiel até o último momento, porque quem é que estava na cruz com Jesus pregado lá morto? Maria, sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, os ambos eram discípulos de Jesus, lá de Maús, e Maria Madalena e o discípulo que Jesus amava, João. Só estes. 3 mulheres e um homem. E o resto tudo tinha sumido, desaparecido, abandonado, o próprio Jesus. E tanto que Maria Madalena, durante muito foi a primeira que ia ao túmulo de Jesus, de madrugada ainda, triste, chorando, porque perdeu o seu amigo mais íntimo, o seu mestre. E ontem, primeiro, vozes de anjos perguntaram: "Mulher, por que choras?"
porque perdi alguém. E a humanidade perdeu alguém, né. Não só e aí isso se refere não só a Jesus, a toda pessoa que morre, é uma perda não só para as pessoas próximas, mas para a humanidade, principalmente morrendo de forma tão violenta como Jesus morreu, né. Quando alguém querido morre, um pouco da gente morre junto. Sim, morre junto, né. E aí ela se vira e vê um homem só que não reconhece. Aí vem um detalhe, como é que Jesus se apresenta a nós? Um jardineiro, né, vê um jardineiro. E até também ele pergunta: "Por que choras?" Aí diz: "Ó, roubaram meu senhor do túmulo e não sei onde é que o colocaram", né. Aí quando ele diz o nome dela, Maria, aí ela reconhece. A forma como a gente diz o nome de alguém é também já a expressão do que a gente sente por esta pessoa. Uhum. Então, ela o reconhece, se torna a grande missionária que vai anunciar essa melhor notícia de todos os tempos. Por isso que durante muitos séculos ela foi chamada de apóstola dos apóstolos. Ou seja, uma mulher que ganhou destaque e importância na vida de Jesus. Ele resgatou ela lá de uma situação, degradante, né, a gente pode dizer, e principalmente aos olhos da sociedade, e colocou ela em nível de igualdade com os próprios apóstolos, com todo mundo, até acima, porque ela mostra sua sensibilidade feminina, Uhum. de sentir, no próprio coração a dor do seu amigo pregado na cruz, né. Frei, a gente vai, com certeza, o programa vai se desenvolvendo aqui. Eu já tenho algumas pessoas já participando, Frei, mas eu Sim. tenho um compromisso com o intervalo. Agora são Hã, 11h34, a gente vai dar uma hã. paradinha. Sim. Frei Carlos vai tomar um golinho da água, né, para aliviar a Uhum. voz. Hã. E na sequência a gente volta. O assunto de hoje é esse, né? Como a gente pode, como cristão, né, independente da sua religiosidade, né, pensar Hum. assim, como a gente, à luz da espiritualidade, pode olhar, agir, combater, atuar contra o feminicídio aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente volta na sequência, não sai daí. Aliás, se você tiver, né, alguma ideia, né, um jeito seu de fazer, pode participar aqui no programa. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Atenção, servidor e servidor público municipal de Caxias do Sul. Você está convocado. Assembleia Geral da Campanha Salarial 2026 é dia 23 de fevereiro às 18h30 no auditório do Sindicerve. Defenda seus direitos. Atualização sobre as reivindicações da categoria e a apreciação da proposta da administração também estão na pauta. É dia 23 de fevereiro às 18h30 no auditório do Sindicerve. 11h35. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 19 graus. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade de segunda a sábado, das 8 à meia-noite.
O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, quarta-feira, dia 8 de abril. Uma conversa franca, honesta, sincera e fraterna, sobretudo fraterna, à luz da espiritualidade, com o Frei Carlos Rockenbach, aqui no programa, nosso assessor das quartas-feiras. Estamos falando sobre como, né, a gente pode pensar na história da Bíblia, né? Olhar a Bíblia como uma ferramenta para a gente tentar entender origens, a cultura que faz com que até hoje a gente viva com situações que levem ao feminicídio. Pronto, né? É um pouco sobre isso, o papel da mulher no lugar da família, tentar entender o papel da mulher na contemporaneidade. É sobre isso que nós estamos falando, não é só sobre feminicídio. Falei, deixa eu trazer aqui alguns recadinhos de ouvintes. Eu quero, antes de contar, porque vai fazer sentido com o que a Tânia coloca aqui. Eu estive recentemente, faz questão assim de uns 10 dias, numa atividade que era uma oficina, né, de escrita criativa, e lá tinha um grupo de jovens na faixa assim de 14 a 16 anos de idade. Sim. E aí aconteceu um fenômeno que tinha um destes jovens, ele tinha 16 anos de idade, que assim, sem ninguém pedir, Frei, ele abria a porta quando vinha uma professora, com as mulheres mais velhas ele se sentia mais à vontade, né, para não parecer que era namorico, né, mas ele tinha assim, naturalmente de abrir a porta, oferecer uma ajuda, segurar uma porta antes de fechar, naquela tarde, assim. E aí a professora que estava mediando esse encontro, ela elogiou este rapazinho de 16, parabéns pela tua conduta cavalheiresca, né, que é bonito. E ele ficou todo constrangido. E aí a professora disse, não perca isso. Continue fazendo isso, faça Sim. isso com todas as pessoas, homens, mulheres, né? Faça isso, porque primeiro é muito bonito, segundo é um ato civilizatório e quem te ensinou isso tá de parabéns, agradeça, né? E eu fiquei pensando, eu falei, porque quem de nós, na nossa vida, a gente elogia uma atitude boa? A gente perdeu a Exato. capacidade de elogiar, né? Sim. Aí a Tânia vem com algo que casa com essa experiência que eu queria contar. A Tânia diz o seguinte, ela tem uma mulher conhecida dela, amiga íntima, que tem filhas, a Tânia não disse quantas, essa amiga, que eu não vou dar o nome aqui, ela tem filhas, e essa mulher leva as filhas no salão de beleza, desde sempre, no salão, fazer unha, cortar cabelo, de vez em quando pinta, gosta de ir com as filhas, comprar roupa, veste elas como se fossem princesinhas, né? Sim, exato. Então, ela ressalta aqui que essa mãe, ela cuida, ela preserva, ela protege o feminino das filhas. Sim. Ela fomenta o feminino. Mas, em contrapartida, é uma pessoa que tem uma linguagem ríspida com as próprias filhas, é agressiva, super exigente, assim, uma exigente um pouco além do normal. E aí a Tânia está dizendo o seguinte, que vestir a camiseta, né, ela brincou, vestir a camiseta é mais do que preservar o feminino, é dar ao feminino a condição do amor, Exato. que vai além das coisas dadas, né? Sim. Eu achei tão interessante porque casa com o que tu estavas falando, né, Frei? Sim, porque aí tem, por exemplo, nós também, tem de ambos os lados, por exemplo, do homem em relação à mulher, esse sentimento de posse e não de companheirismo. E o mesmo pode acontecer dos pais em relação aos filhos, às filhas, né? Onde se procura colocá-las em destaque, mas o problema, claro, é bom cuidar da beleza exterior, tudo, da dimensão feminina, mas o que distingue a questão de gênero é o que a gente coloca lá no interior, né? Então, os valores que a gente transmite e, sobretudo, através do exemplo, do testemunho, de um diálogo franco, aberto, tudo isso. Então, isso que vai fazendo a pessoa crescer e preservar o que é próprio.
mas não impor. Aí vem outro problema, que às vezes se impõe certas coisas, e se normaliza uma certa imposição. Não digo que seja o caso desta mulher, né. Então, sempre há uma insistência muito grande da franqueza no diálogo, no respeito, hã, o jeito. Então e o dia a dia, o dia a dia. Tem aqui a Natália, trouxe uma coisa a Natália Freire, uma ouvinte, nos acionou aqui pelo WhatsApp, mas ela é de Goiás, Olha está aí, ó. acompanhando aqui o programa, e ela diz: "Nossa, eu gosto muito dos programas, assim, que refletem sobre coisas importantes". Ela comenta que estava escutando na primeira parte do programa que o Frei mencionou, né, Maria Madalena, Maria, a outra Maria e João que estavam, né, Ao pé da cruz, né. isso, ao pé da cruz, e ela disse: "Nossa, que história bonita", me emocionei, primeiro, obrigada por isso. Uhum. E depois ela conta: "Frei, para a gente ter uma atitude como essa, Jesus falar o nome de Maria Madalena e Maria reconhecer pelo tom de voz, né, Aham, ela reconheceu ali o tom de voz, tem que ter tido intimidade. Amor pede intimidade". aham, Ela tem 5 filhos. aham, E cada vez que um dos 5 filhos chega em casa, do trabalho, de uma festa, da escola, de qualquer lugar que ela está esperando, ela sabe, pelo jeito que coloca a chave na porta e gira, ela sabe se é esse, aquele ou aquele outro. Ela sabe hã, distinguir cada filho. Ela conhece os passos dos filhos. sim. Ela sabe, pela rotina que eles têm, se aquele que está tomando café é esse ou aquele filho. Porque isso pede intimidade. A gente só consegue amar pessoas com quem a gente conheceu, porque intimidade é conhecer de verdade. O que falta nos relacionamentos hoje em dia, que leva às violências, é que as pessoas começam a morar juntos sem ter desenvolvido a intimidade necessária para fomentar o amor. Exato, né. Nossa, que En profundo isso, Pois né? é, então a gente agradece a colaboração dela e de tantas pessoas aí, que nos acompanham de diversas partes do Brasil, né, eu fico muito feliz com isso. Eu, quando fui 11 anos missionário popular, eu andei por todo o Brasil, atravessei Goiás várias vezes, indo para o Maranhão, para outros Eu lugares, conheço né. Anápolis. Sim. Então, aí, eu girei muito por esse Brasilzão de Deus e depois também pelo mundo afora, né, quando eu trabalhei como secretário do CELAM, lá em Bogotá. Mas, para mim foi um privilégio, né, foi uma bênção muito grande, um aprendizado, e até esse contato com essas culturas diferentes, com as formas preciosíssimas do povo agir, e também, claro, o outro lado também que, sempre as sombras, né, tem as luzes e as trevas, né, sempre esse paralelo que Jesus faz. Mas é preciso, claro, não como é que eu vou dizer, ignorar as situações de trevas, mas temos que exaltar a luz, né, a luz. Então, agradecemos. Aliás, eu só queria pegar o gancho, eu aqui, nos finais de semana, quando eu estou aqui, eu ajudo aqui na paróquia, mas principalmente nos bairros, nas comunidades em volta, são junto com a matriz são 27 e mais 6 lá na terceira légua, então é muito lugar. E aí, seguidamente vem pessoas falar: "Frei, a gente está acompanhando todas as quartas", né, Que legal. e assim contentes, felizes. Mas, de fato, quando a nossa ouvinte, como é que é o nome dela? Natália. Natália, lá de Goiás, ela fala, de conhecer. Biblicamente, conhecer não é coisa da cabeça, é coisa do coração, né. E Jesus também é uma coisa muito mais do coração, né. Claro, a gente pode acumular teoria aos montes, mas, mesmo a saber a Bíblia, de cabeça, né, a gente usa a palavra de cor, mas cor quer dizer coração. Ontem também, a missa da trezena que eu celebrei, evocava Santo Antônio e a palavra, porque ele conhecia a Bíblia de cor. Só que eu disse: "Cuidado com o decor, cor é coração", ele tinha toda a Bíblia no coração. Por isso que, ele expressou isso através dos gestos das mãos e das obras, né. Então é essa intimidade que a palavra de Deus, o conhecimento, desses valores edificantes,
provocam e resultam, né, nessas atitudes. O que a Natália traz aqui, Frei, achei bem interessante, que ela diz que para a gente poder se relacionar melhor e dar espaço para que o amor aconteça, a gente tem que ir criando, cultivando essa intimidade. E é uma verdade, Fê, porque nós estamos todos mais rápidos, mais acelerados, descompromissados com o futuro, e isso está explicado, não é problema, não é um julgamento, isso é uma, Hum, uma marca do tempo que a gente está vivendo, né? hum. E esses fenômenos acontecem mesmo. E a gente acaba muitas vezes se relacionando, seja na amizade, Fê, não é só no Sim, casamento. é, Às vezes a gente, eu conheci hoje, bati um papo, já é meu amigo íntimo, já eu levo pra dentro da minha casa. Não, calma é, lá, né? sim, Essa pressa pra quê, né, Frei? aham, Pressa pra quê? A gente deveria seguir os passos, né? Porque uma sementinha que a gente planta na terra para que a gente tenha lá, será, frutos, a gente sabe. Vou aham. plantar e não vou esperar que amanhã já dê frutos. A gente sabe que tem que esperar. Por que que nas relações humanas a gente desaprendeu isso? Sim, claro, uma das causas é justamente isso, que nós somos absorvidos 24 horas por dia. E principalmente no mundo do trabalho, pais que vêm da periferia às vezes têm que pegar, não aqui em Caxias, né, que não é uma cidade grande, mas não comparado com São Paulo e outras, que tem que pegar 2, 3 conduções, ônibus, sair de madrugada e volta de noite quando os filhos já estão dormindo. E 6 dias por semana trabalhando, por isso que esse empenho de passar de 6 por 1 a 5 por 2, eu aplaudo e aprovo, porque nos países que adotaram isso, está dando muito certo, né. Então a gente supera um certo sistema da escravidão que está impedindo esta intimidade entre pais e filhos, entre esposos, e mesmo quando tem esse tempinho em casa, tem outras coisas que absorvem. Então, o diálogo, que é muito importante para esse mútuo conhecimento a partir do coração, né? Essa escuta, hoje há uma carência muito grande de escuta. Hã, e isso acontece muito nas casas. Então, quando a gente não tem isto, com maior facilidade a gente se torna vulnerável a toda uma, problemática de violência que nos rodeia, né. E o fato de, ainda receber tudo isso de uma forma, às vezes, distorcida, manipulada, faz com que a gente, hã, perca como é que eu vou dizer, a sensibilidade, a capacidade de, distinguir as coisas e também não se dá conta de que isso está penetrando no coração da gente, vai se acumulando lá dentro. Então a gente também se torna um pouco explosivo e conversar serenamente. Então, tem várias questões que, interferem em tudo isso. A convivência é fundamental. Sem E o ela tempo nos. também. Por exemplo, o sonho do Roberto Carlos: "Eu quero ter 1 milhão de amigos". Isso é impossível. Você pode ter até na internet, via virtual, muitos seguidores. E lá dizem amigos à internet. Alguns podem ser até amigos, né, mas amigo é algo muito raro, né. E é uma coisa que a gente se ilude, né, por uma Sim, quantidade de pessoas engajadas, às vezes com conteúdo, com uma ideia, aquela ideia do tapinha nas costas, ninguém mais é tão sim, verdadeiro, vai levando. Veio o é. Carlos traz uma coisa bem interessante aqui pelo WhatsApp, ele diz assim: "Olha, escutando o programa de hoje, quero, colocar aqui uma frase que eu aprendi há muito tempo, Hum, na paróquia em que ele mora". Ele não me disse a paróquia que ele mora, né, mas ele disse que um padre, né, na paróquia dele, uma vez, em confissão sobre situações, assim, de conflito, de hum, brigas, né, de casamento, coisa e tal, o padre disse para ele assim: "Carlos, tem que aprender a pensar com o coração é. e sentir com a cabeça". Aham. Pensar com o coração e sentir com a cabeça. E aí ele explicou, né, o que que o padre quis dizer para ele é que muitas Hum, vezes quando a gente racionaliza um sentimento, hum. a gente começa a entender que não é para tudo isso, tá? Ah, Não é, é. não é para tudo isso. E Sim, quando a gente pensa com o coração, a gente é mais assertivo. Eu achei muito bonita essa frase, pensar sim. com o coração e sentir com a cabeça. A gente não pode dissociar cabeça do coração, né.
Por quê? Porque se é só coração, a gente cai no emocionalismo e pode se enganar. Pode ser. Aí a razão é muito importante para a gente saber discernir as coisas e eu vejo isso um pouco a nível da religião, né? Que tem muitos que vivem a religião só a nível do emocionalismo. Uhum. E aí, normalmente ele não te envolve, não te compromete. E e aí a cabeça e o coração precisam estar juntos. Claro, a gente sempre diz, as belas palavras entram pelos ouvidos, elas passam pelo a mesma palavra de Deus. A gente precisa, ler, ouvir, mas se ela não descer até o coração, ela tem pouca serventia, porque do coração, naturalmente, como ele distribui o sangue por todo o corpo, essa palavra ela se expressa nas mãos, nos gestos, no sorriso, no teu modo de ser diante das pessoas e do mundo, né. Então, sempre é um vai e vem entre os 2, né. Uhum. Se que são os elementos vitais, como todos, outros também, né, mas que normalmente identificam a pessoa, né. O Lídio Troiano está acompanhando a gente pela live. O Lídio Troiano mora no bairro Desvio Rio. A gente brinca que ele é o nosso embaixador aqui da rádio, lá na região do Rio, porque é assim, um amigo muito querido aqui da programação. Sim. E o Everton Santos também mandou aqui quarta-feira de paz e bem. Um grande abraço para vocês, em especial para o Frei Carlos, viu? Obrigado, viu. Tá entregue aqui. Frei, E a gente tá chegando no finalzinho, me sim. permita só, não dá pra gente fechar um programa de hoje, né, com esse tema, sem falar de duas coisas importantes que têm a ver, né, com a Hum. questão da objetificação, a mulher como objeto, né, que isso é uma Aham. coisa, o Frei já explicou, era Sim. cultural, desde o tempo de Jesus era uma cultura patriarcal, se usou muito dos conhecimentos bíblicos para reforçar, a lei defende, né, Moisés, a lei de Sim. Moisés não é que defendia, mas as pessoas aproveitaram, né, para poder reforçar uma cultura que já existia. Isso veio vindo historicamente e além da mulher como objeto, a mulher como alguém oprimida, né, Hum. nos lugares em que ela está, porque e fica entre aspas que ela seria inferior. Como hoje, Frei, à luz da espiritualidade, à luz do que a gente já sabe, a gente poderia olhar para isso? Sim. Então nós usamos há pouco a palavra posse, né. Então, objeto, ou como é que eu vou dizer, transformar a mulher num objeto, a própria sociedade de consumo está, assim, com uma força, terrível por trás disso, né. Uhum. Porque dependendo como você apresenta no meio de comunicação uma mulher, se torna mais atrativo, né. E aí, usando a mulher, usando, bem a expressão, para outros fins, que não é o verdadeiro amor, a edificação, o respeito, você já está transformando ela num objeto, numa peça de produção e consumo, de venda, né. Uhum. Não é só, como é que eu vou dizer, num prostíbulo, vamos usar bem a palavra, que ela se torna objeto, ela pode se tornar objeto dentro da própria casa, né, É como se fosse um dependendo. eletrodoméstico, né. Sim, dependendo como, se usa ela. E aí também a relação mesmo íntima entre o casal, o homem quer se satisfazer, não se preocupa se a mulher ela, se satisfaça, sinta prazer, né, desta convivência, dessa intimidade. Então é uma mentalidade que precisa ser trabalhada, né, para não transformar ninguém em objeto. A sociedade já faz isso, porque, você serve na sociedade, enquanto você tem a capacidade de produzir e consumir. Quando você perdeu a capacidade de produzir, já é meio descartado, mas se ainda consegue consumir, tudo bem. Agora, não tem mais capacidade de produzir nem de consumir, aí é descartado que nem qualquer peça estragada de um carro, né. Então, isso se faz com as pessoas também, e até com as próprias mulheres. Às vezes, quando chega uma certa idade,
e já não tem mais esta beleza e atração física externa, porque as rugas vão aparecendo e outras coisas também, e a gente vai mudando. Então, dentro de uma sociedade que tem esta mentalidade, aí facilmente a gente troca, como troca a Uhum. peça de um carro, né? Claro, Frei, a retinha final mesmo, agora são 11h56. Nisso que tu falou que é tão importante, que é não colocar como um valor comercial, né? A Sim, pessoa como um produto, a pessoa como um é. produto, porque é disso que nós estamos falando, uma sociedade de consumo vê as Hum, pessoas como um produto, né? é, Eh, Utilitária, uma sociedade sim, utilitária, é, ao mesmo tempo em que a gente tem uma margem grande ainda para reverter essa violência contra a mulher, por tudo que já foi explicado aqui, sim. desde os tempos bíblicos, né? Aham, Mas a gente está também nesse processo de tentar reverter, ao mesmo tempo criando um fenômeno novo, que é o fenômeno da mulher que ganhou lugar nessa sociedade de consumo porque ela produz, ela trabalha, exato. ela ganha dinheiro, Sim, né? Ainda não do jeito que talvez se queira, né? Mas ela tá já num lugar fazendo essa transição e nasce um novo fenômeno que é o fenômeno da vingança. É a hã, mulher que quer agora objetificar o homem, né? sim, Então, nessa jogada, todos nós saímos perdendo. sim, Sejamos homens ou mulheres, hã, a sociedade sai perdendo, sim. porque o lugar deveria ser o lugar do amor, né? Exato. Então, isso rapidamente eu tento evocar um pouco a nível de religiões e da religião católica. Olha, a gente vê o papel da mulher no início, com Jesus, e também nos primeiros tempos do cristianismo, mas durante toda a história, a mulher foi escanteada totalmente. Tanto que quando o Papa João Paulo II autorizou meninas a serem coroinhas, foi um escândalo para muita gente. E agora o Papa Francisco levar até lá nos cargos mais elevados do Vaticano mulheres. Tem gente que não engole isso, não aceita. E isso também a nível de sociedade. Se a gente olha no mundo da política, vamos ver, nos meios decisórios da sociedade, ainda é uma grande minoria, apesar da capacidade indiscutível da mulher, a sensibilidade que ela tem, né? A capacidade de sentir a dor, como Maria Madalena, Maria mulher de Cleofas e a mãe de Maria, da humanidade, do povo, né? E olhar mais para essas realidades. Então, nesse ponto, estamos caminhando, mas ainda temos longo caminho pela frente e, claro, não podemos cair para o outro lado, como você fala, né? Então, caminhar para o equilíbrio entre ambos, né? Este espírito de igualdade, de companheirismo, como Deus quer desde o início. Deus lhe deu uma companheira que lhe fosse igual, né? Uhum, é verdade, Frei. É, E uma coisa importante a ser dita, é claro que este programa em específico aqui, ele é um programa que quer olhar com a espiritualidade, o fenômeno, né, da violência contra a mulher, o papel da mulher na sociedade atual, né, e etc. Mas, óbvio, é inegável, né, Frei, que situações de violência, situações em que há indícios, a gente não precisa, não dá para ficar maquiando, botando panos quentes, tem que ter soluções concretas para evitar a morte, né, para que sim, chegue lá no feminicídio, uma sociedade mais saudável. Mas de outra feita, Frei, que é o tema do programa de hoje, todos nós precisamos agir com o combate à violência só acontece quando a gente muda uma postura diante da vida. É isso que eu quero dizer. E para exato. isso acontecer, a gente precisa cultivar a gentileza, com qualquer pessoa, falar com gentileza com a A criança, cortesia, cortesia. empatia. Então, são uma série de valores que são fundamentais para a nossa vida. A ternura. Eu gosto tanto dessa palavra, né? A ternura com as pessoas, do homem com a mulher, né? A mulher, normalmente, por sua característica psicológica também, ela tem mais esta ternura, né? Uhum, E isso é complementar que o homem normalmente é mais rústico, né? uhum. Até tem o canto antigo, os brutos também amam, né? Mas é próprio do homem, né? Mas se a gente puder superar também essa brutalidade que normalmente se destaca ou se aplica ao homem, e cultivar. São Francisco de Assis, ele queria ser um cavaleiro, soldado,
mas nunca deixou de lado a cortesia, principalmente com as mulheres e, sobretudo, depois com os últimos da sociedade. Uhum, Esse uhum. amor nos quais ele reconhecia o próprio Jesus. Adotar e ter clareza, um código, né, de Sim, postura, um código de ética claro para você mesmo, né. Eu falei sim, para quem estiver nos escutando, você tem esse código de ética que é seu, que você preserva, porque são valores, né. sim. São sim, são valores, são universais, mas tem alguns que são inegociáveis, né. Exato. E esses a gente tem que abraçar e dizer: "Não, isso aqui não tem negociação", né. São valores da essência do ser humano que Uhum. a gente foi perdendo ou não devidamente cultivando, que a gente precisa resgatar nesse mundo de hoje. E a gente faz isso pela formação de uma consciência, transformando o coração e trazendo para as atitudes pelo testemunho e pelo exemplo. Perfeito. Frei, quero agradecer muito sua presença, desejar um bom restinho de semana até quarta que vem. E mais uma vez, porque a gente está falando de um código de postura, então a gente vai falar mais uma vez, antes de eu falar a Paty Tomazini. Só um recadinho. Ela diz assim: Beverly, Frei, gratidão por esse programa. Me centrei, diz Que ela bom, aqui. que bom. Paz e bem, Então, Frei. paz e bem para todos e para você, Beverly. Muito obrigada, muito obrigada. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, já está lá,